Já ouviu falar de um país que deu direitos à natureza, como se rios e florestas fossem pessoas? E de um lugar onde comer larvas assadas ou uma sopa feita com sangue de carneiro faz parte da tradição? Ou então de uma árvore tão importante que ficou conhecida como a árvore da vida, porque dela se extraiu a substância que ajudou a combater a malária no mundo inteiro? Esse país é o Equador. Um país pequeno, menor que muitos estados em outras partes do mundo, mas que guarda praias tropicais, montanhas nevadas, selvas amazônicas e até ilhas que mudaram a história da ciência. Hoje, o belo mundo te leva para conhecer um território compacto, mas cheio de histórias, lendas e costumes, capazes de surpreender até os viajantes mais experientes. Número 1. Localização e dados geográficos. Equador. O próprio nome já dá a pista de onde a gente está. Esse é o país cortado pela linha imaginária que divide o planeta em dois. Mas o que ninguém espera é o que esse pequeno pedaço de terra esconde. Porque o Equador pode até parecer pequeno no mapa, mas dentro dele cabem 4 mundos completamente diferentes. Na costa, o calor do Pacífico dita o ritmo das praias tropicais, das cidades portuárias e das plantações de cacau e banana. Quando a gente sobe para a serra, o cenário muda de repente. Os Andes dominam o horizonte com seus picos nevados. Tem vilarejo ali em cima, a quase 3.000 metros de altitude, onde o frio é constante e a vida corre num ritmo bem mais lento. E por falar em altura, tem uma curiosidade que pouca gente sabe. Muita gente pensa que o ponto mais distante do centro da Terra fica no Everest. Mas não fica. Esse título é do Chimborazo, um vulcão aqui mesmo no Equador. Ele tem pouco mais de 6.000 metros, mas como a Terra é mais larga na linha do Equador, o topo do Chimborazo acaba sendo, na prática, o lugar mais próximo do espaço em todo o planeta. Do outro lado do país, no Oriente, começa a floresta amazônica. Lá, o que manda é o verde. São rios largos, umidade intensa e comunidades indígenas que vivem em conexão direta com a mata. E como se já não fosse o bastante, ainda tem as Ilhas Galápagos, um arquipélago isolado, a quase 1.000 quilômetros do continente, onde a vida segue um curso próprio. Foi ali que Darwin encontrou pistas que o ajudaram a mudar para sempre a forma como a gente entende a evolução das espécies. E o mais curioso é que dá para cruzar todos esses mundos em menos de um dia. Dá para sair de Guayaquil, com seu calor úmido, e terminar o dia num vilarejo andino, coberto de neblina e com o ar rarefeito pesando nos pulmões. Até o clima aqui foge do padrão. Nada de primavera, verão, outono e inverno. No Equador, o ano se divide apenas em 2 estações: a chuvosa, que vai de outubro a maio, e a seca, de junho a setembro. Um país pequeno no tamanho, mas gigante na diversidade. E se a geografia já impressiona desse jeito, espera até conhecer a história que moldou esse lugar. Número 2. História. Muito antes dos espanhóis colocarem os pés por aqui, o território do Equador já era palco de culturas complexas e bem organizadas que dominavam técnicas avançadas de agricultura, astronomia e cerâmica. No século XV, os Incas vieram do sul, expandindo seu império até essas terras. Foi esse contato que espalhou o Quichua como língua franca pelos Andes, e ele continua vivo até hoje. Só que o domínio Inca durou pouco. Em 1534, os espanhóis chegaram e fundaram a cidade de São Francisco de Quito. Ela cresceu em volta de igrejas barrocas, ruas de pedra e casarões coloniais, que ainda formam um dos centros históricos mais bem preservados das Américas. Mas junto com a arquitetura vieram também séculos de exploração, minas, plantações, trabalho forçado, uma história de riqueza para poucos e desigualdade para muitos. A virada começou em 1822, quando as tropas lideradas por Simão Bolívar garantiram a independência do Equador. O país foi incorporado à chamada Gran Colômbia, ao lado da Colômbia e da Venezuela. Mas a união durou pouco. Em 1830, o Equador já estava por conta própria.
Daí para frente, vieram décadas de instabilidade. Guerras de fronteira, disputas políticas, golpes militares e crises econômicas se tornaram parte do cenário. Mesmo assim, o Equador encontrou caminhos únicos. E se a história ajuda a entender a base, quem realmente dá vida a esse lugar são os povos que o habitam até hoje. É com eles que a gente vai se encontrar agora. Número 3. O povo equatoriano. O Equador pode ser pequeno no tamanho, mas a diversidade do seu povo impressiona. Mais de 70% da população se identifica como mestiça. É o reflexo direto da mistura entre os povos indígenas e os colonizadores europeus. Só que essa é só uma parte do quadro. Cerca de 1 milhão de equatorianos se reconhecem como indígenas. Eles estão divididos em dezenas de etnias, espalhadas por todas as regiões do país, cada uma com seus próprios idiomas, tradições e modos de vida. Na costa do Pacífico, especialmente na província de Esmeraldas, vivem comunidades afro-equatorianas que chegaram séculos atrás, ainda nos tempos da escravidão. São povos com raízes fortes na música, na dança e na oralidade. E ainda há minorias de origem europeia, asiática e árabe que, ao longo do tempo, também encontraram espaço no território equatoriano. O idioma oficial é o espanhol. Mas não se engane achando que ele reina absoluto. O Quichua e o Shuar, por exemplo, são línguas indígenas que seguem vivas, especialmente em regiões da serra e da floresta. Em muitas escolas públicas, o ensino é bilíngue, justamente para preservar essa riqueza. Na religião, o catolicismo ainda é a fé mais presente, uma herança direta da colonização espanhola. Mas aqui, a fé caminha junto com as tradições indígenas. É comum ver festas católicas misturadas com rituais ancestrais, oferendas feitas à Pachamama, a Mãe Terra, e cerimônias que misturam santos cristãos com símbolos da natureza. No dia a dia, essa fusão aparece em tudo. A família é o centro da vida social, e não só pai, mãe e filhos. Aqui, a ideia de família se estende a avós, tios, primos e compadres. Aliás, o compadrio é levado a sério. Ser padrinho ou madrinha é mais do que um título religioso. É um laço de responsabilidade e afeto que atravessa gerações. E no coração de tudo isso estão os povos indígenas. São eles que mantêm vivas muitas das tradições que tornam o Equador um dos países mais fascinantes da América do Sul. Número 4. Povos indígenas. Dentro desse território pequeno, o Equador abriga uma das maiores riquezas culturais da América Latina. São 14 nacionalidades indígenas reconhecidas oficialmente, somando cerca de 1 milhão de pessoas. E cada uma dessas comunidades carrega um modo único de enxergar o mundo. Elas vivem espalhadas pela Serra Andina, pelas florestas amazônicas e até por áreas da costa. O grupo mais numeroso é o dos Quichua. Eles são descendentes dos povos que já ocupavam os Andes antes mesmo da chegada dos Incas. Falam uma variação do Quichua, vestem ponchos vibrantes e chapéus de feltro e mantêm uma conexão profunda com a natureza. Os rituais agrícolas começam com pedidos de permissão à Pachamama, a Mãe Terra. E só depois vem o plantio. Quando a colheita chega, a gratidão é celebrada com oferendas e cerimônias. Para os Quichua, a natureza é um ser vivo. Montanhas, rios, florestas, tudo tem alma. Essa forma de ver o mundo é tão presente que influenciou a própria Constituição do país. Em 2008, o Equador se tornou o primeiro do planeta a garantir direitos legais à natureza, como se ela fosse um sujeito de direitos. Descendo para a Amazônia, a diversidade se amplia. Lá vivem os Huaorani, um povo que durante séculos permaneceu totalmente isolado. Eles se autodenominam seres humanos e chamam todos os outros de não-humanos. A vida tradicional gira em torno da caça, da pesca e da coleta. Eles usam zarabatanas, dardos envenenados e caminham por trilhas quase invisíveis na mata. Outro povo que chama a atenção são os Shuar. Também amazônicos, eles ficaram conhecidos mundialmente por um dos rituais mais impactantes de toda a América,
o Tsantsa, o encolhimento cerimonial da cabeça de um inimigo derrotado. Esse ritual não era uma bizarrice macabra, era espiritual. Quando um Shuar matava um inimigo em batalha, acreditava que o espírito dele podia voltar para se vingar. Por isso, depois da morte, era de praxe retirar a cabeça e realizar todo um processo para selar esse espírito. O ritual era complexo. Começava com dias de jejum e preparação espiritual. Depois, vinha a coleta e o tratamento da cabeça com a retirada dos ossos, fervura em ervas específicas e uma secagem cuidadosa, tudo acompanhado de cantos e orações. O resultado era uma miniatura da cabeça original, símbolo de proteção espiritual, não de crueldade. Hoje, essa prática foi abandonada, mas o simbolismo permanece vivo nas histórias, nas artes e na identidade do povo Shuar. Além deles, há outros grupos importantes, cada um com seus mitos, rituais de cura, formas de organização e saberes sobre as plantas e os ciclos da floresta. Muitos desses povos enfrentam desafios enormes: pressões da mineração, do petróleo, do desmatamento e da expansão das cidades ameaçam seus territórios e modos de vida. Mas a resistência também vem na forma de cantos, festas, artes e alianças políticas que se fortalecem a cada geração. Número 5. Festas e rituais. Se a identidade do povo equatoriano já é diversa, é nas festas que tudo isso ganha forma. Tradições indígenas, influências africanas e herança espanhola se misturam em celebrações que vão da fé à irreverência, da seriedade ao riso solto. Logo nos primeiros dias de janeiro, começa uma das mais impactantes: a Diablada de Pílaro, na província de Tungurahua. Homens desfilam com máscaras gigantes de diabos, feitas de madeira e papel machê, pintadas com cores vibrantes e às vezes com mais de 5 quilos. Por trás do espetáculo está uma história de resistência. Durante a colonização, indígenas proibidos de praticar sua fé usavam os diabos como forma de protesto contra padres e senhores. O que começou como sátira virou tradição, e hoje é patrimônio cultural imaterial. Outro destaque é a Mama Negra, em Latacunga. A festa nasceu após uma erupção do vulcão Cotopaxi, como agradecimento à Virgem de La Merced. Mas, como tudo no Equador, o catolicismo se mistura com raízes indígenas e africanas. A personagem principal é um homem pintado de preto, que distribui doces e aguardente durante o cortejo. Ao redor dele, cavaleiros, músicos e personagens mascarados criam um espetáculo de cor, fé e alegria. Na virada do ano, surge o Año Viejo, bonecos de palha e papelão que representam figuras marcantes do ano. À meia-noite, eles são queimados nas ruas. E quando chega o carnaval, cidades como Guaranda e Ambato se enchem de música, desfiles e brincadeiras com água, farinha e espuma. Um costume que vem de antigos rituais indígenas ligados à fertilidade e à fartura. Cada festa carrega um traço da alma equatoriana. E como toda boa festa, tudo termina à mesa, com muita comida, conversa e memória. Número 6. Culinária. No Equador, a comida muda conforme muda o território. E como o país tem 4 mundos, o cardápio é um festival de contrastes. Nos Andes, o prato mais emblemático é o cuy assado. Pode parecer estranho para quem vê o porquinho da Índia como animal de estimação, mas no Equador, ele é considerado iguaria. Criado para consumo desde os tempos pré-colombianos, ele é assado inteiro e servido com milho e batatas. É considerado iguaria, símbolo de fartura e tradição. Outro clássico é a fanesca, feita só na Semana Santa. Uma sopa espessa com 12 tipos de grãos, bacalhau, leite e queijo. Cada grão representa um apóstolo e cada família guarda sua receita como herança. Na costa, o destaque é o ceviche equatoriano, bem diferente do peruano. Aqui, ele é mais cítrico e tropical, servido com banana frita e milho crocante, um contraste de sabores que reflete o jeito vibrante da região. Na Amazônia, os ingredientes são ousados. O chontacuro, uma larva de palmeira, é assado na brasa e rico em proteína. Já o jaguar locro,
é uma sopa de batata com sangue coagulado de carneiro, considerada revigorante pelas comunidades locais. Para beber, tem a xixa de jora, feita a partir da fermentação do milho. Já era consumida por povos pré-incas e até hoje está presente em rituais e encontros comunitários. E na hora da sobremesa, o helado de paila, sorvete artesanal batido à mão em tachos de cobre com frutas frescas, faz sucesso. Como deu para perceber, comer no Equador é também saborear a cultura de um povo que vive entre montanhas, selvas e mares. Número 7. Artesanato e símbolos. Se a culinária revela o sabor do Equador, o artesanato mostra a alma do país pelas mãos. O exemplo mais conhecido é o chapéu Panamá. Só que ele não veio do Panamá, não. Ele nasceu no Equador, nas cidades de Montecristi e Jipijapa. É feito com a palha da palmeira toquila, trançada à mão com uma técnica que exige paciência e precisão. Os chapéus mais finos podem levar até 8 meses para ficarem prontos e são vendidos como verdadeiras joias. A confusão com o nome começou porque eles eram exportados pelo Canal do Panamá e ganhou o mundo em 1906, quando o presidente americano Theodore Roosevelt apareceu com um deles durante a construção do canal. Mas a origem é 100% equatoriana e a tecelagem da palha toquila é hoje reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial. Outro símbolo que carrega peso é o condor andino, uma ave gigantesca com asas que passam dos 3 metros. Ele sobrevoa os Andes como guardião das montanhas e aparece no brasão do país com as asas abertas, representando liberdade. E tem mais. Das florestas andinas vem a árvore de cinchona, conhecida como a árvore da vida. A casca dela contém quinino, substância usada no combate à malária. Povos indígenas já faziam infusões com ela muito antes dos europeus perceberem seu valor. Além desses símbolos, o artesanato do dia a dia também é riquíssimo. Tapetes de lã, cerâmicas com desenhos ancestrais e esculturas de madeira fazem parte das feiras andinas. E em muitas comunidades, esse trabalho manual é o que sustenta famílias inteiras. Número 8. Lugares e paisagens, cartões postais e aventuras. O Equador pode ser pequeno no mapa, mas quando o assunto é paisagem, ele joga no time dos gigantes. Para começar, o país tem 5 patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco. Entre eles estão os centros históricos de Quito e Cuenca, com ruas de pedra e igrejas que parecem ter parado no tempo. Tem também a ferrovia Capac-Ñan, antiga estrada inca que cortava os Andes de ponta a ponta. Mas nenhum desses lugares tem o impacto visual das Ilhas Galápagos. Foi ali que Charles Darwin observou tartarugas gigantes, iguanas marinhas e aves que só existem naquele pedaço de mundo. O cenário é tão único que parece saído de uma história de ficção científica. Até hoje, os animais não fogem dos humanos, como se a natureza nunca tivesse aprendido a temer. Voltando para o continente, quem gosta de aventura vai se apaixonar pela Nariz del Diablo, um trecho de ferrovia que desce a montanha em zigue-zague, beirando abismos. É uma das obras mais ousadas da engenharia ferroviária na América do Sul. Em Banhos de Água Santa, o famoso Balanço do Fim do Mundo atrai visitantes do mundo inteiro. A pessoa se senta, se lança e parece voar diante do vulcão Tungurahua. E claro, tem a Ciudad Mitad del Mundo, onde os visitantes colocam um pé em cada hemisfério para tirar aquela foto clássica na linha do Equador. Número 9. Contrastes e desafios. O outro lado do paraíso. O Equador encanta, mas também assusta. E talvez não exista lugar melhor para mostrar isso do que Guayaquil, a maior cidade do país. Ela fica na costa, colada no Pacífico, e movimenta boa parte da economia nacional. É ali que está o principal porto do país. É de lá que saem contêineres e mais contêineres de banana, camarão e cacau. No centro, o visual é até moderno. Tem o calçadão do Malecón, as margens do rio Guaias, com praças, museus, áreas de lazer. Tem também os bairros históricos de Las Penhas e Cerro Santa Ana,
cheios de casinhas coloridas subindo o morro. Só que basta sair um pouco da zona turística para ver um cenário bem diferente. Guayaquil virou uma das principais rotas do tráfico na América do Sul. E com isso, vieram as facções, os confrontos e a escalada da violência. Em muitos bairros, o medo domina. Grupos armados cobram taxas, ameaçam comerciantes e impõem suas próprias regras. Nos últimos anos, a cidade entrou várias vezes nas manchetes internacionais por causa de ataques, rebeliões e toques de recolher. O governo tenta reagir com força policial e programas sociais. Mas a crise é profunda. Mesmo assim, a cidade continua. As pessoas continuam. Há quem enfeite as ruas nas festas, mantenha os mercados vivos e segure o que pode do que resta de tranquilidade. Guayaquil escancara o outro lado do Equador. Um país que não cabe só em foto bonita. É complexo, sim, e cheio de contraste. E assim, a gente encerra nossa viagem por um país de beleza, cultura riquíssima e contrastes que desafiam qualquer ideia simples. E você, o que achou dessas curiosidades? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo.